Uma das coisas terríveis de se ter uma doença muito grave é que ela não só te afeta, mas você pode ver como afeta as pessoas ao seu redor. Acho que isso pode ser ainda pior. Estas são gradações do inferno, mas ainda assim, isso é... Você também não pode deixar isso acontecer. Se você tem um ente querido ao seu redor, quando eles estão doentes, você tem a obrigação moral de... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis. Qual foi o maior desafio na sua vida que você teve que superar, o maior sofrimento que você já teve na sua trajetória? Acho que isso foi provavelmente... Eu escrevi sobre isso no último capítulo do meu livro, né? Acaricie um gato quando você encontrar um pela rua. E você pensa, qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Bem, eu acho que a pior coisa que você faz é algo realmente horrível, é estragar sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Isso é ruim. E você tem que viver com isso. Sim, você tem que viver com o fato de saber o que fez, né? Pode-se dizer que é um É pecado. pior que morrer. Porque você não se lembra, você Tem não coisa que é pior que morrer. É o fim do sofrimento. Existem, é? Sim, cara, tem. É coisa ruim. Mas eu acho que a situação existencial mais difícil em que eu já estive foi pela minha filha. Porque ela estava muito doente. Tinha artrite reumatoide, sabe? Era um tipo de reumatoide. Ela tinha 40 articulações afetadas que tinham começado a incomodá-la quando ela tinha 2 anos de idade. Mas que realmente se manifestaram plenamente quando ela chegou aos 6 anos. E alguns dos tratamentos médicos ajudaram, mas quando ela tinha entre 14 e 16 anos, primeiro o seu quadril se desintegrou. Então eles substituíram, e aí ela andou bem com ele por 1 ano, mas aí foi o tornozelo do pé que se desintegrou e teve que ser substituído. Assim foram 2 anos de dor absolutamente brutal para ela, uma dor excruciante todos os dias. E andávamos por aí tentando descobrir o que fazer a respeito, porque o quadril não era muito difícil de ser substituído, né? Porque os cirurgiões são bons nisso, na substituição de quadris. Mas os tornozelos... É difícil. Muitos ossos. É terrível. Só de ver o que estava fazendo com ela, porque ela estava com muita dor, sabe? Em certo ponto, ela quase quebrou. Você provavelmente já teve uma situação em que teve uma noite com dores e não conseguia dormir, né? Bom, pega isso, multiplica por 5 e espalha ao longo de 2 anos. Meu Deus, e ela estava tomando grandes doses de opioides e isso a sedava e fazia parecer bêbada em público. Ela só conseguia ficar acordada por cerca de 6 horas por dia e tinha que tomar Ritalina para ficar acordada, porque senão ela dormia o tempo todo. Era uma condição autoimune muito ruim, né? E não foi a única coisa que se manifestou nessa deterioração e dor nas articulações, porque a artrite também é muito dolorosa, né? 40 articulações. Oh, meu Deus, muitas Sim, articulações, foi tão né? terrível que é difícil de acreditar. E como pai, você acaba navegando emocionalmente É sobre nisso? isso que se trata esse capítulo. O que você faz quando as coisas são demais? Uma das respostas é, você reduz seu tempo. E a outra resposta é, você procura ocasiões de graça e beleza onde você pode obtê-las. Ela tinha um cachorro que ajudava muito, era algo que estava com ela o tempo todo. E nós tentamos colocar qualquer coisas em momento. sua vida que ela pudesse cuidar, né? Ela tinha muitos animais de estimação. Apesar de ser alérgica a quase tudo, a maioria deles eram lagartos, né? A gente deu para ela essa cobaia e falamos, toma aqui, filhinha, aqui tem uma cobaia. Ela disse, oh, eu amo essa cobaia. E aí, E a 3 dor? horas depois, ela teria um furúnculo. Oh, não. Foi terrível. A gente teve que pegar e levar de volta para a loja dos animais. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas por sorte, cachorro ela podia Meu tolerar. Deus. E assim a gente deu o cachorro para ela, mas uma das coisas que você faz nessa situação é que é um pesadelo contínuo, né? Você tem que reduzir o tempo. Tipo, o que a gente vai fazer daqui 1 ano? Não, é muita coisa. Sobre 6 o meses, amanhã, não. né? Sim, 1 semana, amanhã, hoje, na próxima hora. É isso que você realmente faz. Você realmente encolhe o seu tempo. Não planeje por anos ou você vai enlouquecer assim, né? Você fica pensando, como é que eu posso tornar a próxima hora menos horrível, né? É isso que se faz no leito de morte de alguém. Você Certo. reduz o seu tempo, é isso que dá pra fazer. Como isso influencia o seu programa de autoautoria, se você tem essa visão e está planejando por 1, 2, 3 anos, 5 anos? Tem que Sim, é redirecionar, preciso né? redirecionar. Encaixar Sim, nesse porque espaço. até mesmo os melhores planos de ratos e dos homens se desviam. Isso faz parte de estar vivo. Você tem seu mapa, mas se você tem um pneu furado na estrada, você tem que parar e consertar o seu carro, né?
Vai que explode tudo em chamas, você tem que conseguir um carro novo. A sua ascensão em direção aos seus objetivos pode ser pontuada por uma catástrofe inesperada, então, com sorte, você se tornou uma pessoa resiliente nesse momento e a catástrofe não é pior do que tem que ser e você não está piorando a situação. Uma das coisas em que tivemos sorte foi que quando ela ficou realmente doente, o meu relacionamento com a minha esposa já estava bastante solidificado e o meu relacionamento com meu filho, que é mais jovem que ela, também foi bem estabelecido. Portanto, ele era um soldado absoluto, sabe? Porque durante grande parte da sua vida adolescente, em particular, ele estava muito concentrado no sofrimento da sua irmã. E nós estávamos até aqui com isso, cara, sabe? E ele conduziu de forma admirável essa situação, a gente percebeu isso. Se ele tinha problemas, a gente nem sabia, ele guardou pra si. Não quero dizer que ele estava escondendo, né? Mas ele estava se cuidando sozinho. E ele passava muito tempo em casa e não fazia nenhuma estupidez desnecessária e suportava sua irmã, seus pais, que estavam muito nervosos, sem acrescentar as suas catástrofes e misérias ou tristezas. E quando ela estava um pouco louca e se apoiava demais nele ou o aborrecia, ele estava lá sempre para apoiá-la. E ele foi de grande ajuda. A minha esposa e eu não éramos mais loucos um com o outro do que tínhamos que ser. E assim não houve nenhum estresse adicional durante esse período de tempo. Muito. Era estressante. Qualquer hora extra teria sido tão isso mesmo. acabada. Como você pode separar ou se concentrar em sua carreira naquele momento, dando palestras, escrevendo... Isso também faz o que parte quer da que visão do seja? inferno. É do tipo, qual é a alternativa? Você deixa as coisas irem embora e as torna piores. Não aparecendo. Não há desculpa para isso. Como você disse, foi uma separação do tipo, certo, são 9, 8 horas da manhã, eu vou trabalhar. Fizemos regras e E falamos sobre depois algumas das disso- regras. Alguma delas era não falar sobre a doença da minha filha depois das 8 da noite. Isso era uma regra, tipo... Não. Para a sanidade. Era tipo uma guerra. Você se cansa em uma semana. Seu pai e todos sofrem muito. Você tem que continuar, não importa por quanto tempo isso continue. O que você vai fazer? Uau. Você tem que dormir. Você tem que dormir, senão vai dar tudo errado. Para de falar e vá Isso, dormir. para tudo e vai dormir. Era desse Você jeito. tinha uma hora limite? Bem, eu ou- tinha aprendido um pouco disso porque eu sou psicólogo clínico há muito tempo e assim eu tenho lidado com os problemas das pessoas e você aprende, né? Você pensa, bem, como você pode ir para casa quando tem todos esses problemas para lidar? É como, eles não são seus problemas. Eles não vão Não, embora eles não nesse vão momento. desaparecer. E ser derrubado não ajuda a pessoa que tem o problema. É a mesma coisa com a minha filha. É como se minha esposa e eu estivéssemos nos deteriorando como resultado da sua condição. Mas isso teria sido horrível para ela, porque ela então teria que suportar o fardo de ver a sua doença destruir a sua família também. Entendeu? E Já para ter pensou? essa culpa... Uma das coisas terríveis de se ter uma doença muito grave é que ela não só te afeta, mas você pode ver como afeta as pessoas ao seu redor. Acho que isso pode ser ainda pior. Estas são gradações do inferno, mas ainda assim, isso é... Você também não pode deixar isso acontecer. Se você tem um ente querido ao seu redor, quando eles estão doentes, você tem a obrigação moral de não deixá-los te despedaçar. Porque então está neles. Isso não é bom. Você pensa, como que você pode permanecer saudável e forte diante do terrível sofrimento de alguém Você que está quer que próximo a ambos você? soframos? A alternativa é pior. Você quer que eu fique doente, que eu tenha excesso de peso, Aí que eu não nós consiga dois cuidar vamos de, nos afogar mais de rápido. você ou de mim, E né? isso não ajuda. Você já passou por um lugar de... Acho que algumas pessoas fazem isso quando crianças, que têm algum tipo de doença autoimune ou algum tipo de doença que não seja necessariamente eles nasceram com isso ou aconteceu de alguma forma. Ela foi responsável por causar alguma dor no seu corpo ou apenas isso foi algo que aconteceu naturalmente com ela mesma? Você poderia contar a Bem, respeito? foi isso que lhe dissemos. Assim É é a a vida, vida, né? não é você. Nós também lhe dissemos muitas vezes. Somos muito cuidadosos com isso. Não use a sua doença como desculpa. Assim que você faz isso, você não consegue distinguir entre a doença e o seu caráter. Então não deixe que isso faça de você uma vítima. Obviamente é uma catástrofe. Somos muito claros sobre isso e não foi culpa dela. Mas ela ainda assim teve que aguentar. O melhor que pôde fazer com o seu melhor é não usá-lo como desculpa. E conversamos muito com ela sobre isso. E somos claros sobre isso porque eu já vi isso. Esta é uma das coisas que eu realmente não gosto no que as universidades estão fazendo com a deficiência. É como se todos tivessem uma deficiência.
Não é surpreendente, porque as pessoas têm uma vida difícil. É muito raro encontrar alguém que não esteja sofrendo sob uma carga indevida de algum tipo. Há algo de errado com eles. Pressão, ansiedade, o que quer que Ou seja, há algo um errado novo em sua tipo de... família que é tão ruim, ou eles estão sob uma terrível pressão econômica. Há algo errado. Do tipo, devemos fazer concessões para você? É do tipo, oh sim, que concessões? O que exatamente isso me dá direito? Bem, eu estou lhe dizendo, cara, esse é um lugar obscuro que você não quer ir porque então você não sabe mais. É como, bem, qual é a minha responsabilidade? Eu tenho este fardo indevido a suportar? Bem, como isso atenua a minha responsabilidade? Bem, a resposta é o menos possível. Você não vai lá porque fica confuso. E assim você que fica confuso. Bem, então a doença não é só fisiológica, mas psicologicamente. E então você também está em grandes apuros. Portanto, éramos muito... Eu não diria que ela nunca usou a sua doença como desculpa, porque nunca é muito, né? Ou nunca é um extremo. Mas ela certamente resistiu à tentação de fazê-lo habitualmente, até que trabalhou seu caráter como consequência. Ela percebeu que estava errado com ela e consertou. E agora, ela não tem nada disso. Ela agora está saudável. Bem, ela ainda tem alguns danos residuais de tudo que aconteceu. Só soube ontem que ela foi a Chicago para fazer o exame do tornozelo porque funcionou muito bem. E eles disseram que tinha que tirar a prótese antiga e colocar uma nova. Mas em seu reino de catástrofe, isso não constitui realmente uma novidade. Isso não é tão ruim quanto poderia ser, né? Estranhamente, porque sempre poderia ser pior. Você ensinou ela desde cedo, e Sem desculpa problema. interromper, que embora ela tivesse digamos que um tipo de deficiência física, ela não era capaz fisicamente como a maioria das pessoas ao redor dela. Que você ensinou como nunca permita que isso lhe dê Bem, nunca privilégios permita especiais. que isso seja... Não foi exatamente isso. Isso nunca foi usado como desculpa para não fazer algo que pudesse ser feito. Esse é o desafio. É isso mesmo, sim, porque há ali um elemento de engano. É do tipo, bem, eu não quero fazer isso, eu tenho esta doença, isso me dá o direito de fazer o que eu quiser. Não use a sua doença como um meio de conseguir o seu caminho, senão você se acostuma. E você usa constantemente pro E se resto da você o vida. fizer 100 vezes, ficará tão confuso sobre o que é doença e o que não é, que não saberá. Você não saberá mais. E talvez você não seja capaz de descobrir de novo. E então você estará em um lugar muito ruim. Havia algumas coisas que ela tinha que fazer que eram compromissos. Como quando ela estava fazendo exames, tinha que digitar porque não conseguia escrever, né? Com as mãos. E ela não podia se sentar no chão com as pernas cruzadas, então ela tinha que se sentar numa cadeira. Tem coisas que não dava. Ela conseguia Sim, ela fazer fazia. o trabalho, não podia dizer, eu não consigo fazer o dever de casa, eu não posso fazer o teste, mas ela foi capaz de fazer isso em circunstâncias Sim, diferentes. e a consequência disso foi que uma vez que ela percebeu que a maior parte do que a incomodava, tudo, até onde se pode ver, era uma consequência disso. Um conjunto de sensibilidades extremas a quase todos os tipos de alimentos. Agora ela quase não come nada, a única Oh, coisa meu é Deus. carne, sal e água, só. Mais nada. Sim, Isso isso é mesmo. tudo. E ela tem comido assim por uns 3 anos. Oh, meu Deus. Mas pra valer mesmo um ano inteiro. E Só que ela ela se tá sente 100% bem? sem sintomas. Sem legumes, Não, sem só isso. suplementos. Carne, sal, falando sério, ela nunca trapaceia. Nunca. Uau. Porque Sim, você não pode sentir porque dor ou se ela sofrimento, come a né? coisa errada, ela tem uma reação emocional e física terrível, catastrófica, durante um mês. Uau. Ela essencialmente elimina todos os alimentos e tenta uma coisa de cada Sim, vez levou uns até 3 que ela anos pra possa... descobrir. Uau. Sim, e ela tá certa, é absolutamente incompreensível. É uma dieta que eu sigo quase inteiramente agora. Só Sim, há carne, cerca sal de e 3 água. meses estou comendo assim, e há 2 anos e meio estou em uma dieta extremamente baixa de carboidratos ou algo assim. Porque tanto eu Uau. quanto minha esposa temos alguns sintomas autoimunes, ela tem todos eles. Sim, ela Sua realmente tem todos. Multiplicados por 1000, Sim, e quando ela descobriu que estava errado, ela me convenceu a tentar provar o que ela estava fazendo também, e isso foi muito útil. Para mim também. Sério? Uau. Pois é, quem teria adivinhado, né? Bom, mas de qualquer forma, o que você faz quando as coisas são demais para você? Você reduz seu tempo. Também no capítulo 12, ele fala um pouco sobre fragilidade, vulnerabilidade, que é com o que você está lidando quando tem um filho doente. É como...
Oh meu Deus, como pode o mundo ser constituído para que uma criança possa sofrer injustamente dessa forma? É como... Aqui está uma maneira diferente de pensar sobre isso. Muito bem, tire tudo que torna seu filho vulnerável. Digamos que eu tenho uma criança de 3 anos. As crianças de 3 anos são lindas. Eles andam por aí, eles são pequenos e são vulneráveis, obviamente. Mas isso os torna lindos, atraentes e adoráveis por toda a vulnerabilidade que está embutida nisso. Mas se não quiser isso, você pode ter um robô de 1,5 m de altura, feito de aço, com partes substituíveis, um cérebro artificial. Você o substitui. Obviamente, isso é hipotético, né? Com um super robô humano que não morre, certo? Mas onde está a criança de 3 anos? Uma das coisas em que pensei quando estava escrevendo isso foi que, especialmente quando você ama alguém, você o ama não só apesar de sua fragilidade, mas também por causa dela. E assim, esse é o preço que você paga. Eles não seriam quem são se não fossem frágeis e limitados da sua própria maneira. E o fato de que você gosta de tê-los por perto, acho que você acha que essa vulnerabilidade e fragilidade são justificáveis. Bem, então você não pode permitir que a existência deles o torne melhor, porque você não pode ter as duas coisas. Você não pode tê-los sendo vulneráveis e lindos e interessantes e pequenos e necessitando de cuidados, mas se esforçando para se desenvolver e crescer. Você não pode ter isso sem que eles também sejam propensos à dor, à destruição, à vulnerabilidade, e assim, tome uma decisão. Então, o que você faz? Você os ensina a serem fortes? Isso é o que você faz. Você não se livra da vulnerabilidade, você o ensina a ser forte. E esse também é um tema que percorre o livro, e em muitos aspectos é que você não protege seus filhos. Na verdade, você faz o contrário, você os expõe ao mundo tanto quanto pode, e você os torna fortes. Esse é o melhor antídoto para sua vulnerabilidade. Não os proteja. Você não tem que proteger as pessoas, já estabelecemos isso. A vida é um jogo fatal, você não tem que proteger as pessoas, mas pode torná-las fortes. E talvez você possa torná-los fortes o suficiente para transcendê-lo. Esse é o objetivo. Há algo que você gostaria de ter feito diferente com sua filha e seu filho que não tenha feito? Não é de grande importância, não. Eu tenho desejos. Suponho que, de tempos em tempos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu passei menos tempo com os aspectos positivos de meu filho e minha filha, porque enfrentamos catástrofes com muita frequência. Assim, ambos os meus filhos têm uma variedade de talentos interessantes e teria sido melhor ter tido tempo para aproveitar mais com eles. Mas o meu filho... Bem, eu não diria que ele não recebeu toda a atenção que precisava. Ele não recebeu tanta atenção quanto eu gostaria de ter dado para ele, mas... Da mesma forma, não é óbvio que tenha sido ruim para ele, pois desde muito cedo ele foi obrigado a crescer e confiamos nele desde o tempo em que era criança para tomar decisões inteligentes. Assumimos que ele tomaria decisões inteligentes. Ele foi consultado para tomar decisões. Então, sim, ele foi consultado para tomar decisões. E isso também o tornou muito autossuficiente e capaz de cuidar de si mesmo. Acho que teria sido melhor para mim passar mais tempo com ele. Mas agora ele vive no fim da rua e eu passo tempo com ele, temos um ótimo relacionamento. E ele tem um relacionamento muito bom com a sua irmã. E assim correu tão bem quanto podia correr. Mas isso não significa que aqueles anos lá, eles foram brutais, viu? Houve momentos brutais. Uma noite em particular, ela estava em absoluta agonia e eu não conseguia controlá-la. Bem, sendo um clínico, né, eu pude ver aquilo e pensei, que coisa, vou acabar levando ela ao KMH, que é um hospital psiquiátrico, porque estava bem difícil. E eu pensei, maldição, não consegui ver uma maneira de resolver, mas ele o empurrou até o cérebro, mas não estava acabado. E houve outro episódio depois, que ela foi substituída no quadril, eles a colocaram em um hospital de reabilitação por um tempo, e ela foi a pessoa mais jovem ali nos últimos 60 anos. E eles a trataram terrivelmente. Era um lugar terrível. Enfermeiras ruins, malvadas, muito
muito mal orientadas, eles a traumatizaram. Aquele hospital foi uma experiência pior do que a própria cirurgia. E isso levou muito tempo para ela se recuperar, mas ela se recuperou. Você já pensou alguma vez que, já que você é psicólogo clínico e você fez todas essas pesquisas, trabalhos e estudos, você acha que a sua filha deveria experimentar isso para você testar a capacidade de estar com ela e você acha que ela teria sido capaz de crescer do jeito que está agora com alguém que não tinha a prática que você Bem, tinha? acho que foi uma sorte para todos nós. Bem, a minha esposa também, né? Minha esposa trabalhou como voluntária nos cuidados paliativos e foi terapeuta de massagem por muito tempo. Ela é muito boa em... A minha esposa tem um verdadeiro... Ela é uma pessoa muito dura. E se você não precisa de ajuda e a quer, ela o cortará em pedaços. Mas se você precisar de ajuda, e ela realmente o ajudará. Ela é muito boa em diferenciar entre pessoas que realmente precisam de ajuda, e nesse caso ela está lá, e pessoas que podem cuidar de si mesmas. E se você pode cuidar de si mesmo e não faz, você não vai querer estar perto dela, porque ela vai te colocar no seu lugar. E era muito divertido porque nossos filhos costumavam trazer seus amigos o tempo todo quando eram adolescentes, o que na verdade nós gostávamos muito. Mas nós tínhamos uma regra para os adolescentes, que era: estamos muito felizes por você estar aqui, mas se você fizer algo estúpido e nunca mais voltar, a gente não tá nem aí, hein? E eles sabiam disso, era uma regra, não era brincadeira. Porque a gente gostava que eles iam lá, eles eram bem-vindos, mas a gente estava disposto a dispensar se eles se comportassem mal. Mas o que era engraçado é que esses adolescentes vinham em casa e no início eles tinham muito medo de mim, mas depois de algumas semanas, eles tinham muito mais medo da minha esposa. Sim, isso foi divertido, porque ela é uma pessoa bastante simpática, tem só 1,65 de altura, ela é bastante imponente porque também está em boa forma física, né? Porque, na verdade, eu tenho um coração mole e ela não tem, embora ela possa cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas. Eu penso que a Michaela teve uma circunstância afortunada nesse sentido, porque ambos tínhamos muita experiência em lidar com catástrofes. Então, quando chegou, ficamos impressionados com isso, mas não foi porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Sabíamos o que estávamos fazendo. É que, mesmo sabendo o que estávamos fazendo, isso não significava que pudéssemos lidar com isso, porque era... Bom, demorou quanto tempo? Deve ter sido aí uns 7, 8 meses para a correção da cirurgia no tornozelo, e havia uma lista de espera no Canadá na época, eu acho que de 3 anos. Na verdade, eles queriam unir o pé dela, né? O que é muito ruim para alguém jovem. Então procuramos na Índia, procuramos, meu Deus, em todo mundo, por uma cirurgia no tornozelo, realmente em todos os lugares. E finalmente, o governo canadense foi bastante útil. Encontramos uma clínica privada em Vancouver que fez a cirurgia e o Ministério da Saúde de Ontário foi bastante útil nessa época. Mas nos deparamos com... devemos substituir seu tornozelo? Mas que tipo de substituição? Com quem falamos? E aquela lista de espera de 3 anos? Não, ela não pode viver por 3 anos assim, não. Ah, sim, isso já faz 3 anos. Faz tempo. Você já duvidou da sua capacidade de pesquisa e dos seus estudos e já disse pra si, tipo, cara, não sei se eu consigo entender isso. Não sei se todo o meu trabalho vai ser em Bem, vão no não, futuro. eu nunca pensei que fosse em vão, mas certamente eu duvidei se seríamos capazes de resolver isso, porque tava difícil, né, cara? Sério? Porque você pensou na época, você era bem instruído e pesquisado, você já viu muita coisa e isso lhe deu medo, talvez, do tipo, se eu não posso resolver isso, É claro, ninguém pode, né? claro. Bem, o seu prognóstico era de múltiplas substituições precoces e essa era a boa notícia, porque a má notícia é, bem, quantas e quantas você pode lidar e quanto isso te mata. Seu verdadeiro prognóstico era de muita dor com uma morte prematura, porque, bem, mesmo agora o cirurgião que falou com ela ontem, ele disse... Como ele falou sobre o risco de amputação no futuro, esta é a segunda revisão da articulação. Talvez isso se prolongue por 15 anos. Não sabemos que diabos vai acontecer então. Nossa resposta a isso é... Tá, daqui a 15 anos, quem sabe? Bem, agora as coisas estão melhores para as pessoas entenderem, né? Como substituir um tornozelo do que era antes. Acho que foi há 10 anos que eu mandei substituir aquele e isso ajudou. Era imperfeito, seu quadril é perfeito, o tornozelo sempre deu problemas, mas muito menos do que costumava dar.
Bom, e a gente luta pelo melhor que é possível, né? E assim eu suponho que ela poderia se adaptar a uma amputação se fosse necessário. Mas no momento não é. Mas as múltiplas amputações não é algo que se espera quando se tem 16 anos de idade, né? E eles iam dar para ela corticoides para controlar a inflamação. Isso teria levado à doença de Cushing, né? Fazendo seu rosto inchar, ela ganhar peso. Isso poderia desfigurá-la. Por isso a gente decidiu não escolher esse caminho. Bem, mas deu certo. Graças a Deus por isso. É um milagre. E ela teve um bebê há 1 ano. E nunca Uau. tínhamos certeza de que isso ia acontecer. Meus parabéns. Obrigado. Felicidades. Sim, isso é certo. Agora temos essa pausa onde ela é saudável e a última vez que eu a vi ela estava ótima. Ela é simplesmente brilhante, tá tão saudável. Eu não posso acreditar, ela é simplesmente incrível. É. Parabéns pelo trabalho que você fez em tornar isso uma possibilidade. Bem, evitamos os piores excessos do inferno durante a catástrofe. Isso é alguma coisa. E isso lhe deu espaço para entender. E a minha esposa sempre pensou que a dieta tinha uma relação com ela, né? Investigamos o assunto. E há uma boa literatura que mostra que se você tem sintomas artrísticos e deixa de comer, se você jejua, eles vão embora. Portanto, isso é interessante. É do tipo, bem, a comida deve estar causando isso, mas quando você começa a comer novamente, o que você come Sobreviver. retorna. Acontece que não importa o quê. Quase não importa o quê. Porque é sensível a tudo, mas não é sensível à carne. E assim acontece que, se você come carne, você pode viver. É uma grande diferença entre ser sensível a tudo e não ser sensível a uma coisa só. E é por isso que é uma dieta dura. Tornou difícil viajar. Embora eu possa comer em restaurantes, porque a maioria dos restaurantes pode cozinhar um bife sem nada nele, né? Isso tornou as coisas mais fáceis quando eu viajo. Mas, de qualquer forma, tá funcionando e graças a Deus por Uau. isso. Incrível. Você acredita que, hipoteticamente, se sua filha fosse saudável e nunca tivesse tido complicações, que você seria a pessoa que está impactando pessoas, o sucesso, a atenção que você tem recebido? Você acha que teria sido assim? Eu teria escrito uns 12 capítulos. É. Você acha que, em geral, ainda seria capaz de ter os ideais, a crença, a fortaleza que você tem para alcançar pessoas Sim, eu e acho que sim, impactá-las? mas eu sei o que você está dizendo. A sua pergunta é, bem, até que ponto a diversidade molda o caráter, né? E a resposta a isso é muito. Mas eu já estava como eu disse, foi o mesmo com a minha esposa. Nós não éramos pessoas ingênuas, porque a gente já tinha uma prática clínica extensa, né? Eu estava sempre lidando com adversidades de alto nível. Era 25 horas por semana. Não foi sua primeira... Não, É. mas havia outros problemas em minha família e assim por diante, né, com os quais eu também estava lidando. E assim, acho que já tínhamos conseguido a maior parte do que podíamos para lidar com essas situações adversas, né? Agora, isso adicionou um novo nível, diferente. Bom, Provavelmente o fogo testou nosso relacionamento como família, né? Isso aproximou a nossa família, considerando tudo, né? O mesmo aconteceu quando a mãe da minha esposa morreu. Ela morreu de demência pré-frontal e a desenvolveu bastante jovem. Começou realmente a se manifestar no início dos seus 50 anos e ela morreu quando tinha 70. Então foi desmoronando durante 18, 20 anos. Ela era muito saudável fisicamente. Seu marido, que era um homem e tanto na cidade quando era jovem, muito extrovertido, era um personagem e tanto, né, na cidade. Ele tomou conta muito bem dela. Ele foi absolutamente incrível. Cada vez que ela escorregava, ele se levantava e cuidava dela até que não conseguia mais tirá-la da cadeira. E ele também estava ficando mais velho, né? Portanto, ele não esteve muito tempo em um lar de idosos. E então nós estávamos por perto quando ela morreu. Nos últimos 2 dias, pouco antes de morrer, e sua família, sua irmã é enfermeira de cuidados paliativos, né? A sua outra irmã, Tammy, já teve as experiências que eu falei, então o pai dela realmente ajudou. A família inteira se reuniu para isso, e eles agiram impecavelmente durante todo o processo. Eu diria que eles cuidaram muito bem da sua mãe quando ela estava morrendo, e eles ficaram juntos. E uma das consequências disso, que foi muito interessante, é que, mesmo que a sua mãe tenha morrido e tenha sido uma perda terrível, os laços que os uniam a todos foram reforçados ao ponto de eu dizer que isso foi quase uma compensação pela perda da sua mãe.
Foi realmente interessante ver o que acontece, mesmo em uma circunstância extrema, se as pessoas fizerem o que podem. Agora, eu não estou dizendo que isso vai funcionar em todas as situações, porque eu sei que as pessoas ficam de joelhos cortados e às vezes você é confrontado com uma tragédia que é fatal, que você não pode retificar. É uma verdadeira catástrofe. Mas foi muito interessante ver isso, porque eles estavam alertas e acordados ao redor do leito de morte. E não estavam brigando um com o outro de maneira nenhuma, não teve disputa familiar. Porque imagina, isso poderia acontecer, estavam todos estressados. E assim você pode imaginar como isso seria terrível, né? O que já era horrível ficaria pior, mas não teve nada disso, eles focaram nela. Eles lhe deram água quando ela precisou, a observaram e tornaram a coisa terrível o menos horrível possível. E definitivamente os uniu, toda aquela família, incluindo eu mesmo, está mais unida por causa do que eles passaram. E também por causa de como eles passaram por isso. E é provavelmente assim que as coisas são. Bem, eu diria que definitivamente avançou a maturidade do meu filho, porque ele estava... Eu disse, olha garoto, você não pode acrescentar nada a isso. Estamos até aqui. Você tem que se comportar corretamente, porque se não fizer, tudo vai tremer e cair. Não podemos ter mais nada disso. Você não vai poder trazer nada de desnecessário a isso, ok? Ele foi era um notável. estrela, né? E olha que ele só estava no campeão, primeiro é. colegial quando a maior parte disso aconteceu. E você sabe que os amigos são muito importantes quando você está no primeiro colegial, né? E mesmo assim, Uau. ele foi muito útil pra gente. Foi bom pra ele. É um campeão, Ele tem um é. ótimo caráter agora. É muito especial. E ele foi muito útil pra sua irmã, né? Claro que eles tiveram as suas brigas, né? Naturalmente. Bem, ela ficava frequentemente irracional e não é de se admirar, né? Quando você é dependente e precisa dos outros. E não consegue sentir Deus, nada ela além passou de por dor, muita né? coisa. Mesmo olhando para sua retirada dos opioides, porque ela esteve em opioides durante 1 ano e meio. Oh, meu Ela Deus. simplesmente parou. Assim que terminou a sua cirurgia, ela disse, não vou mais tomar isso. E ela tomou 4 medicamentos que a sensação de formigas rastejando meu sobre sua Deus. pele. Não, inacreditável. Ela acabou de navegar através dele. É do tipo, já terminei, já deu com isso. Vocês Sim, já passaram muito. por muito. Qual o seu maior medo agora em relação à sua própria vida? Olha, cometendo um erro agora mesmo. Porque eu tenho sido alvo de muita atenção pública. Uau. Nos últimos 2 anos, eu tenho estado numa situação em que, bem, mesmo as coisas que eu não disse também têm sido quase fatais, porque as pessoas tiram do contexto, né? Mas o meu maior medo tem sido que eu faça algo descuidado e que tenha consequências em cascata. Você sente como se tivesse feito algo Bem, descuidado? todos fizeram algo descuidado, mas eu tenho sido bastante cuidadoso. Tive sorte quando este escândalo político irrompeu ao meu redor no Canadá, quando me opus à legislação que eu achava que era repreensível e construída. Os radicais de esquerda, em particular, vieram atrás de mim com força, mas tive sorte porque me chamaram de todo tipo de nomes e eles foram atrás da minha personalidade. Isso era compreensível até certo ponto, porque se você assumir a direita radical, bem, talvez você seja um comunista. Provavelmente não. Porque não é preciso ser um comunista para não gostar do direito radical. Mas se você se levanta contra a esquerda radical, bem, talvez você seja um nazista. Bem, provavelmente não, mas pode estar. Portanto, é certamente do interesse das pessoas que abraçam a filosofia da esquerda radical assumir que você é um nazista, porque então eles não têm que lidar com você. É isso que acontece. Se você joga seu chapéu no ringue, as pessoas tentam localizá-lo, né? E eles fazem, talvez esse, talvez esse, talvez esse. Talvez não também, né? Mas eu tinha já 250 horas de palestra no YouTube naquele momento. As pessoas podiam ir e ver o que eu tinha falado, porque praticamente todas as palavras que eu tinha dito aos estudantes em sua capacidade profissional, nem todas as palavras, porque eu não gravei cada palestra, né? Mas eu gravei vários anos de palestras, e assim, as pessoas começaram a assistir eles como passando um pente fino, tentando descobrir alguma coisa. Mas eu sabia que eles não iam encontrar nada porque eu tenho sido muito cuidadoso com o que eu falo. Desde os meus 25 anos eu comecei a prestar atenção no que eu dizia, tentando não dizer coisas que poderiam usar contra mim mais tarde. E isso parece ter me dado alguma proteção, porque agora não tem nada. Pode pesquisar. Não vai encontrar nada, porque eu procuro manter a ética.
E aí, quando as pessoas vieram ao meu site porque estavam interessadas em... Bem, antes do surgimento das coisas políticas, eu tinha 1 milhão de visualizações no YouTube, o que não é nada. 1 milhão de qualquer coisa é muito. E aí, quando o escândalo político começou a se romper, as pessoas vieram atrás dele, mas eles ficaram pelo conteúdo que eles viam. Isso foi bom, sabe? E não é tão surpreendente assim. Bem, pelo que você faz, é como se houvesse uma grande fome de informação que seja prática e útil e ajude as pessoas a encontrar um sentido em suas vidas e a se orientar. Há uma grande fome por isso. E a maioria das minhas palestras são derivadas da psicologia do som, algumas delas são experimentais, outras são sobre biologia, outras são do domínio da neurociência. Muitas delas são de grandes clínicos, então não é surpreendente que as pessoas a considerem útil, porque, bem, os grandes clínicos foram ótimos porque foram realmente úteis. E assim, destilar isso e oferecê-los às pessoas de uma forma digerível para que tenha um bom efeito sobre elas, enquanto que isso é o que você esperaria. É disso que se trata toda a disciplina. E isso tem sido ótimo, acho que eu já fiz umas 50 palestras dessas nos últimos 3 meses, em teatros que tinham aí 2.500, 3.000 lugares. E esses eventos são incrivelmente positivos porque as pessoas vêm até eles e a gente fala principalmente sobre o espectro político e porque há espaço para vozes de esquerda, há espaço para vozes de direita, onde devem estar os parâmetros disso, porque ambos podem descer ao extremismo e isso não é bom. E o papel da responsabilidade individual e da soberania individual e as necessidades das pessoas desenvolverem uma visão, os tipos de coisas de que já falamos, né? E praticamente todos que lá vêm não vêm por razões políticas, embora essa seja a história que se ouve. Dos jornalistas mais ideologizados, porque eles veem o mundo dessa maneira, né? Eles não podem imaginar que algo mais possa estar acontecendo. Mas as pessoas que vêm a essas conferências vêm porque estão fazendo tudo o que podem para melhorar as suas vidas. E é adorável falar disso com elas. É incrível. E é ótimo. É grande. É a escola da grandeza. Exato. Eu tenho 6 minutos do seu tempo e da sua agenda. E eu quero fazer 3 perguntas finais, se não houver problema. Embora adoraria que você seguisse essas perguntas por mais algumas horas, para que a gente pudesse chegar até a vai em última. frente. Quem me dera poder continuar. Queremos que você volte no futuro. A primeira é, qual o seu propósito de vida a partir de agora? Para tudo que você tem na sua vida, qual o seu Tenho um propósito objetivo pro futuro? específico. Qual é o meu objetivo? O que eu estou buscando? Bem, Eu fiz uma série de palestras bíblicas no ano passado, eu fiz 15 palestras sobre Gênesis, vou continuar fazendo. Em novembro eu vou começar com a história do Êxodo. E o que eu gostaria de fazer nos próximos 15 anos é passar por toda a Bíblia. Esse é um objetivo importante que eu tenho, sabe? Eu gostaria de cumprir. Quero escrever outro livro, já escrevi metade dele, que será uma sequência de 12 regras para a vida, porque na verdade eu havia criado em um site chamado Regras Quora 40 e assim farei. Escreverei outro par de livros que suspeito nos próximos 2 anos. A turnê eu vou continuar, tenho 10 cidades chegando no Canadá e outras 20 nos Estados Unidos e depois 12 na Europa. Eu vou para a Austrália em fevereiro e depois de volta para a Europa, eu acho que em abril. Há muitas excursões no horizonte e são pelas razões que eu já descrevi. As palestras são diferentes a cada noite, embora existam temas que surjam constantemente, e eu os utilizo para ter uma discussão detalhada e engajada com o público sobre como podemos avançar individual e coletivamente para fazer as coisas conscientemente melhor e por que isso está associado ao significado necessário e porque isso é uma obrigação moral. É um diálogo sobre responsabilidades e não sobre direitos, embora os direitos só sejam importantes na medida em que criam espaço para que você assuma a responsabilidade a que tem direito. E como cidadão soberano, você tem a responsabilidade pela integridade do Estado sobre seus ombros. E é algo que se você não levar a sério, o Estado vacila, e isso não é bom. E é por isso que eu tento transmitir isso às pessoas. É como se houvesse algo que você precisasse fazer. Você precisa tomar conta de si, cuidar da sua família, cuidar da sua comunidade, e se você não fizer, então vai ter um inferno para pagar. E cabe a você, cabe a cada um de nós. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Primeiro de tudo, talvez porque eles não querem a responsabilidade, mas depois não tem sentido. Depois sofrem e melhoram, isso não é bom.
Primeiro de tudo, talvez porque eles não querem a responsabilidade, mas depois não tem sentido, depois sofrem e melhoram, isso não é bom. É como, qual desses você vai escolher? Mas também é saudável para as pessoas porque é útil para todos saberem que se você não vive de acordo com o seu potencial, você deixa um buraco no tecido do ser e ele se enche de algo como o inferno. E é perfeitamente possível ter uma discussão séria com 3.000 pessoas sobre isso e fazê-los concordar até o fim. E isso é realmente uma coisa surpreendente a ser contemplada. Uma das coisas que eu percebi é que todas essas novas tecnologias, as tecnologias que você está usando, permitem essas longas discussões. Acontece que as pessoas são mais espertas do que pensávamos. A televisão o reduziu. São cerca de 30 segundos. Diga sua coisa complicada em 30 segundos. Vai, fala aí. Eles não podem. E assim, estamos olhando para a população através dessa janela estreita e todos eles pareciam estúpidos. Agora a janela está aberta de par em par. É do tipo, olha só, vocês gostam de especiais Netflix de 40 horas que são incrivelmente complexos? E você gosta das discussões de 3 horas de Joe Rogan que são complicadas? Você segue tudo isso? É tipo, meu Deus, somos mais espertos do que pensávamos ser, graças a Deus por isso. Isso é porque perfeito, é bom é. que sejamos. É? E o seu site, qual é o seu site? jordanbpeterson.com. Certifique-se de ter o livro, se inscrever, obter a auto-autenticação. Para você, estudante universitário, o futuro programa de autoria diminui sua probabilidade de desistir. Se você estiver em um programa universitário, em algum lugar entre 25% e 50%, especialmente se você não tiver um objetivo, funciona melhor. Se você já tem um plano e está implementando e tem uma boa direção, então não é tão útil porque você já está no meio do caminho. Mas se você estiver perdido e fizer isso, vai te ajudar não apenas a estabelecer seus objetivos, mas a mantê-los. Isso realmente ajuda. Fizemos 3 estudos publicados muito detalhados que mostram que isso realmente Poderoso. funciona. E isso também não lhe faz Isso é mal, ótimo. isso é a outra coisa. Você tem as 12 regras para a vida e eu tenho uma coisa chamada 3 verdades. É uma pergunta que eu faço a todo mundo. E vamos tentar resumir isso. 3 verdades para você. Imagina que é seu último dia e você pode escolher o dia da sua morte também. Tá daqui a muitos anos de distância e você alcançou o objetivo, tudo que você quis fazer, você fez, você atingiu tudo que você quis. É seu último dia, é uma celebração, mas por alguma razão não tem mais vídeos de você online, não tem palestras, nem podcasts, não tem mais livros. Por alguma razão você tem que levar contigo. E ninguém vai ter acesso às suas informações, mas você tem um pedaço de papel e você pode escrever 3 coisas que você sabe que são verdades, que você quer transmitir, e eu chamo de 3 verdades. Olhe para cima do horizonte e aponte para a estrela mais alta que você puder. E a terceira... Põe sua família em ordem. Poderoso. Antes de eu fazer a última pergunta, eu quero te agradecer por um momento, Jordan, por sua incrível sabedoria e vulnerabilidade aqui. A gente acabou de se encontrar, mas eu me sinto muito conectado a você, a sua missão, o seu propósito. Eu agradeço tudo que você passou como pai, como marido também, por seu filho, por sua filha, também sua esposa também. Continue avançando nos seus próprios sonhos e na sua busca para melhorar a humanidade. Enquanto você passa por tudo que você estava passando, eu realmente agradeço você pela sua capacidade de utilizar as palavras com cuidado para garantir que você tente o melhor impacto para as pessoas que te escutam. Eu quero te agradecer por isso. Espero que você, quando você estiver de volta aqui, que a gente possa continuar por mais algumas horas. E minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Bem, a grandeza é o que se revela quando se tenta articular cuidadosamente e viver o que se acredita de verdade. E isso só acontece porque não há nada mais poderoso que a verdade. Esse é o antídoto para o sofrimento, a verdade. É uma coisa estranha porque você pensa, bem, isso também produz muito sofrimento, é como, sim, a curto prazo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, foi um prazer te conhecer. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso. Bem, nossos paradigmas nos fazem desistir das coisas. Por quê? Por programação. Você está programado. Você tem que se perguntar, por que eles não fazem isso?